Pronto. Vamos continuar aqui a nossa resolução, né? A nossa resolução de exercício agora, vamos resolver agora o segundo exercício da lista de strings, né? Tem aqui a possibilidade de fazer um alfabeto. Eu acho bem legal que você pode montar o alfabeto facilmente, né? Então, esse exercício aqui, o 2, o 3, o 4, na verdade, eles são para você utilizar nos próximos, né? Então, 1, 2, 3 e 4 é a base para você resolver todos os próximos e vai ser bem isso daí mesmo. Então, vamos lá. Declarar uma variável do tipo string com o seu valor inicial igual a branco, então é um abre e fecha aspas, né? E a seguir, atribuir as letras maiúsculas do alfabeto, então de A até Z, uma a uma. Então, não é para você pegar e digitar A, B, C até Z e já atribuir. Você vai iniciar inserindo letra por letra. Eu quero que você monte o alfabeto dentro de uma string, letra por letra. Então, a gente vai fazer isso daí agora. Tem várias formas de se fazer, né? Então, vamos começar salvando esse cara aqui. Essa aqui é a lista 7, exercício 02. Então, vamos ver aí as formas de se fazer isso. Esse aqui é tranquilinho, ó. Esse é bem sossegado, né? Primeira coisa, ele fala para você declarar uma variável, né? Então, fala, ó, declara uma variável do tipo string. Não pede nome, então, string. Vou colocar aqui, texto. Começando com tudo vazio, alfabeto, né? Qualquer coisa. E aí ele pede para você gerar as letras é, do alfabeto dentro dessa string e aí depois no final imprimir ela, né? Então a gente no final vai fazer aqui um system.out.println e eu vou imprimir aqui o alfabeto para a gente, né? Esse texto que a gente gerou que contém o alfabeto. O que eu preciso fazer, né? Eu preciso usar uma iteração, a gente precisa usar um laço. Porque eu não vou atribuir na mão, letra a letra, como é solicitado. Eu vou deixar que o programa faça isso por mim. Então, vou fazer um laço, um for. Vocês veem que eu sou muito fã de for, né? Eu gosto de usar, então, se quiser usar outro laço, sinta-se à vontade. Se quiser que eu resolva com outro, só dá um toque também, que não tem problema. Int, e começando em alguma coisa, e menor igual a qualquer outra coisa que seja, que a gente não sabe ainda, e mais. E aí eu pergunto, com quanto o i tem que começar? Bem, você pode pensar assim, eu posso começar com 0, ir menor que 26, porque se eu começar com 0, eu inicio, não sei, somando mais o valor da letra. Quanto que é o A maiúsculo, né? Olhando aqui o A maiúsculo, aqui, o A maiúsculo, tá aqui, o A maiúsculo é 65. Então, o A maiúsculo vale 65. Eu posso fazer um laço que vai de 65 até 90. É uma forma. Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Um laço que vai de 65 até 90. É isso daqui. Do A maiúsculo até o Z maiúsculo. E aí eu vou pegar e falar o seguinte, o meu texto vai ser igual ao meu texto mais o I. Aí você fala assim, legal, deu certo, bacana, funcionou, você compila o teu programa, aí você roda o teu programa e você vai ver isso daqui, ó, 65, 66 em forma numérica. Sim, tá correto. Por quê? Porque esse cara é string. Qualquer coisa que você juntar com string vira string. Então, se eu pegar string mais i, ele vai pegar e converter o i numérico inteiro, 65, para string e vai concatenando. E ele vai juntando com os demais. Então, para fazer essa junção, eu preciso transformar esse cara primeiro para
char. Então, eu converto ele para char. Faço a conversão para o char. Agora, compilando, rodando, e olha só que bonitinho, ele gerou o alfabeto para a gente. Então, de A até Z é uma solução bem bacana. Para que você possa ver isso daqui acontecendo, lembrando que isso daqui você ainda pode contrair, né? Você pode colocar um mais igual, texto mais igual a char de I, também é possível. Eu vou colocar essa impressão aqui dentro para a gente ver o que, que acontece em cada momento, né? E aí você atribuiu um caractere, eu quero ver esse caractere daqui. Eu vou tirar isso daqui só para deixar no cantinho para a gente ver a diferença e no final a gente vai ter lá a impressão do texto, né? Ele completinho. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Compilou, rodou, e olha só que legal. O que está acontecendo em si? Eu atribuo o 65 convertido para char. O 65 convertido para char, vamos lá na nossa tabela, 65, ele vai ser aqui, ó, 65. É um número inteiro. Convertido para char é o A. Então, ele vai ter o caractere A. Beleza, ele imprimiu o caractere A. Depois, jogou dentro da variável. A variável estava com isso. Eu gerei o próximo. 65 mais 1, 66. 66 é o B. Eu junto os dois. E aí você tem AB. 66 mais 1, 67. Gera a letra C. E aí eu vou acumulando letra a letra, né? Então, até ele conseguir chegar no final e gerar a nossa saída aqui. Então, ele vai colocando letra a letra do alfabeto. É a única forma de fazer? Claro que não, né? Tem várias formas. Então, vou mostrar aí as várias possibilidades para você. Vamos ver aqui, eu poderia fazer esse cara daqui de outra forma. Por exemplo, uma versão 2 aqui, né? Para a gente ver como que ficaria. Esse exercício poderia ser resolvido, por exemplo, dessa forma. Você precisa ir até 65? Você lembra que 65 é o A maiúsculo? Não, eu não lembro quanto que é o A maiúsculo. Por que você não coloca A aqui? E você não quer ir até o Z? Então coloca Z maiúsculo aqui, ó lá. Bonito, funciona. Vamos ver. Compilou, ele não dá erro. Por quê? Porque esse cara converte para esse e esse converte para esse. Então, inteiro converte para char e char converte para inteiro diretamente. Se você rodar da mesma forma, funciona. E olha lá, ele vai fazendo até chegar e ter a resposta lá do alfabeto completo. É uma possibilidade também, muito fácil, muito interessante aí. Só dessa forma? Não, você pode ainda falar assim, eu sei somente o A, né? Você pode, então, fazer alguma coisa do tipo, né? Fazer aqui, por exemplo, né? Aí o jeito que é para ser resolvida é de cada um, mas eu estou dando possibilidades, né? Então, você pode, por exemplo, declarar aqui um char letra. E essa letra daqui é o seu A maiúsculo. Está aqui. E aí você sabe que o seu alfabeto, ele vai até 26 letras. Então, eu vou fazer aqui menor que 26, de 0 a 26. Por quê? Porque ele já começa no A. Se eu somar mais 0, né, ele vai continuar ainda sendo A, ele não vai mudar. E aí eu vou fazer aí ele andar até o final e vai dar certo. E agora eu posso fazer essa operação aqui dentro, né? Então, eu posso vir e falar assim, imprima aqui, né? Vou colocar aqui um entre parênteses para ele resolver isso primeiro. A letra mais o I. Aí a letra mais o I, eu vou pegar o resultado disso daqui e vou atribuir para o texto. E ele vai gerando o texto na saída. Então, compilando, gerando aqui. Aí você teve aquele problema, deu número de novo. Sim, é algo que acontece. Quando você faz a soma, ele vira inteiro. Você tem que fazer esse cara ser char de novo. Então, char. Joga ele para char novamente. Então, o resultado dessa soma, né? Então, o resultado dessa soma, eu converto para char. Belezinha. Então, agora compilou, rodou, e olha lá, virou as letrinhas de novo para você. Funciona também dessa forma. Você declara lá uma variável char e aí você vai incrementando ela com o andar do seu laço.
Você poderia nem pensar em utilizar o incremento aqui. Isso aqui é um pensamento um pouco mais difícil. Mas você poderia, por exemplo, fazer algo assim, uma outra versão da mesma solução, né? Você vai pegar e fazer esse cara daqui. Repetir 26 vezes. E aí você vai incrementando a letra cada vez que repete. Sei lá, vai de 1 até 26, ou de 0 menor que 26, tanto faz, né? 26 repetições, né? De 1 a 26 repetições. E ele começa com a letra, depois ele incrementa a letra, e ele vai fazendo isso. Então, compila, roda, e aí você tem lá, ó, bonitinho também, mesma coisa. Então, tem várias formas de se solucionar esse problema. Você pode fazer de 1 a 26, você pode fazer de 0 menor que 26, você pode ir de 65, eu não lembro o Z, deixa eu ver o Z aqui, a 90, então de 65 a 90 pode fazer. Você pode fazer de A a Z, um for de A a Z. Ó, esse eu acho que é o mais fácil, na minha opinião, é o mais fácil. Um for de A a Z poderia também, não tem problema nenhum, funciona muito bem. E aí você pode trabalhar com isso. São algumas possibilidades de resolução. Já que a gente já fez essas daqui, vamos ver aí como que ficaria, então, a saída do próximo, né? O próximo exercício, ele fala para imprimir as minúsculas. Olha lá, imprimir as minúsculas. Então, eu vou seguir essa ideia daqui. Vou pegar e vou fazer aqui um arquivo novo. Esse daqui é qual exercício? É o... Opa, não. É o 3. Salvar. É o exercício 3. E agora a gente pode fazer a brincadeira nossa. Beleza, eu preciso acumular numa variável. String, saída, igual a branco. Beleza. Eu tenho que iterar isso aqui. Um for de alguma coisa. E aí eu vou fazer aqui a minha variável saída, vai fazer alguma coisa. Então já estou deixando meio maceteado o que vai acontecer. System.out.println e vamos imprimir a nossa saída. Então aqui, só para a gente ver que foi essa saída, tá lá, saída. Como que eu posso fazer esse cara daqui, né? Bom, tem várias formas. Então, vou fazer aqui. Int, letra, começando em azinho, letra menor ou igual ao Zzinho. Letra mais mais. Tá aí. E aí, o que eu faço? Saída mais igual, se lembra que eu falei que poderia contrair, né? Porque saída é igual a saída mais alguma coisa. Então, saída mais igual a letra. E aí, o problema, letra é inteiro. Então, eu vou converter esse cara daqui para char. Beleza, ele vai acumulando. E aí, você compilou, você rodou, e aí você tem lá o alfabeto minúsculo. Belezinha. Olha lá. Alfabeto minúsculo gerado rapidamente. Isso daqui é uma coisa que eu gosto muito. Facilita muito a vida, principalmente que a gente vai ter alguns casos mais para frente, que a gente vai precisar do alfabeto. Então, você pode querer o texto, você faz a geração, vai lá, dá um Ctrl C nesse cara aqui, aí vem aqui, sei lá, atribui para a tua variável, você já tem lá o alfabeto direto, e aí você já pode fazer isso daqui. Eu acho super fácil também. Quando eu preciso fazer algum teste que tem todas as letras, de vez em quando precisa rodar algumas coisas assim. Venho aqui, faço um forzinho, já era. Já resolve aí a nossa vida. Esse cara, bem tranquilo também, né? O próximo, que é o 4, é mais sossegado ainda. Porque eu quero fazer em forma de caractere. Eu não quero fazer em forma de número, que é a diferença, né? A gente quer gerar os números, né? Então, não é letra, aqui, número,
só para ficar mais condizente com o que é realmente, entre apóstrofos, olha só. Agora eu estou gerando aqui em forma de caractere, tá vendo? Ó? Em forma de caractere. Também funciona muito bem. E aí você está atribuindo, na hora que você rodar esse cara daqui, atualiza para o nome certo, né? Esqueci de atualizar o nome. Aí, rodando esse cara, compilou, deu tudo certo, rodando. Olha lá que bonitinho. Tá tudo certinho, olha lá. De 0 até 9. E são de 0 até 9 os caracteres de 0 a 9, não os números de 0 a 9. E isso daí também é bacana, que dá para fazer dessa forma. Você fazer a geração deles. Dá para fazer um for, então, indo de uma letra até outra, né? Ou um while, um laço qualquer de uma letra até outra. Bem bacana essa possibilidade. Então, como eu disse, é bem sossegado fazer isso daqui. E aí, vem algumas brincadeiras, né? Agora começa a ficar realmente divertido, porque aí fala assim, escreva um programa que calcule e escreva a quantidade de vezes que o caractere A aparece em uma frase fornecida pelo usuário. Nota importante, para a contagem do caractere A, pode ser maiúsculo ou pode ser minúsculo. Então, você só quer que descobrir quantas vezes apareceu. Não importa se você está contando A maiúsculo ou A minúsculo, você só quer contar. Tem várias formas de fazer isso daqui. Vamos fazer na unha e eu gostaria de mostrar para vocês umas coisas importantes, né? Primeira coisa, né? A gente vai pedir para o usuário entrar, então, com um texto para a gente verificar se dentro desse texto tem a bendita da letra A. Então, vamos fazer isso daí. Então, vamos fazer aqui um arquivo, salvar como, só para eu aproveitar o nome. 5. Então, vamos fazer aqui do zero esse cara. Olha lá, bonitinho. Agora a gente precisa fazer o quê? Se eu vou pedir para o usuário digitar alguma coisa, import java.util.scanner. Tá lá. Importei o scanner. Só isso? Não, preciso criar meu scanner. Scanner. Vou chamar ele de leia. E como eu vou ler uma string, eu vou chamar ele de leia str já, tá bom? Mas é eu que quero. Poderia ser leia, SC, fica a gosto, né? Read, que eu já vi muito também. New scanner system.in. Beleza. Agora eu vou pedir para o usuário ler um texto. Pô, eu vou precisar de uma variável para guardar esse texto. String texto igual a branco. Tá lá. Declarei aqui nossa, texto com S do eu, hein? Texto, agora sim. Texto em branco. E aí eu vou mandar uma mensagem para o usuário. System.out.print. E aí eu vou mandar a mensagenzinha para o usuário. Entre com um texto. E vou ler o texto. Texto é igual. Aí agora eu vou chamar meu objeto de leitura leia str, para ler string, leia str, ponto, next line, para ler uma linha toda, porque ele pode colocar espaços, né? Então, beleza, eu li isso daí. Perfeito? Perfeito. Será que funciona? Eu acho que funciona. Compilou, não errei nada, isso é bom. Rodou, tá lá. Pede para entrar com texto. Você pode entrar com qualquer coisa. Entrou qualquer coisa, mas só que o problema que você tem aqui é isso daqui, né? Que você pode, por exemplo, entrar com qualquer coisa. E aí você tem A minúsculo e você tem um A maiúsculo aqui. Então, isso daí é algo que a gente tem que pensar. Existem várias formas, né? Então, se você quiser contar quantos caracteres que tem, você pode verificar se é igual ao A minúsculo naquela posição ou igual ao A maiúsculo. Faz 2 testes.
Bem, vamos finalmente chegar na string. Para quem quiser achar isso daqui, procurar, pesquisar Javadoc, tudo junto, e string, né? Javadoc, string. A gente está falando de string, então Javadoc, string. Você vai achar lá a documentação da Oracle, a documentação oficial do Java, e você pode ver. Oracle Docs, Java Standard Edition. Eu peguei da versão 8, tem da versão 11, né? Mais recente, que é o Java aí que está rolando por enquanto. E aí você pode vir aqui consultar esse cara. Esse cara vai mostrar para você algumas coisas. Tá lá, a classe string, e aí ele mostra como que a classe string funciona um pouquinho, blá, 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 tal. Aí ele vai falar quais são os campos que tem, as formas de você construir uma string, e aí vem falando das funções embutidas dentro da string, que são chamadas de métodos. Então, esses métodos, essas funções embutidas dentro da string, nos permitem fazer algumas coisinhas com uma string. Então, elas, né, aumentam as funcionalidades que uma string teria normalmente, nos dando mais possibilidades. O primeiro dos métodos, a primeira função, se chama char@. A gente já viu esse char@ quando a gente estava lidando lá com switch, né? O char@ é o caractere na posição, o caractere em, né? Então aqui você tem que passar entre os parênteses um inteiro, ele pede um inteiro. E o que, que ele faz? Ele retorna o valor do caractere naquela posição específica, né, apontada pelo índice. O retorno dele é um char, ele te devolve um char. Então a tua string, tua cadeia de caracteres, você consegue, por exemplo, descobrir posição por posição o que, que tem dentro dela. Então, por exemplo, né, se eu digitar aqui o texto, né, se eu jogar lá para dentro do texto a informação qualquer coisa. Joguei para dentro do texto. Foi lá para dentro do texto, eu digitei aqui qualquer coisa. Como que funciona esse cara daqui? Então, o char@, ele vai pegar cada uma dessas posições. E como que eu sei quais são as posições, né? Bem, esse cara é referenciado da seguinte forma. A primeira posição é a posição 0. Então, normalmente na informática tudo começa no 0, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse cara aqui é o 10, 11, 12, 13. Então, a gente tem aqui, só para complementar, né? 10, 10, 10, 10. Esse aqui é a posição 10, esse aqui é a posição 11, posição 12, posição 13. Então, ele vai pegar aqui o caractere que estiver na posição 0, né, de índice 0, é o Q maiúsculo. O caractere que estiver no índice 1 é o U minúsculo. No índice 2 é o A minúsculo. E ele tem aqui essa referência. Então, começando no 0, e ele vai até o 13. E aí eu falo para você, tá, ele vai de 0 a 13. É. Então, aqui, só para deixar claro, ele vai de 0 até 13. Mas qual é o tamanho do texto? Qual que é o tamanho do texto? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque o espaço conta, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho, então, um texto de tamanho 14. E aí você tem uma coisa que você percebe nesse momento. Se você olhar aqui, a gente foi do índice 0 até o índice 13. O tamanho é 14. Mas de 0 a 13 tem quantos? 14. Por quê? Você tem de 1 a 13, tem 13, mais o 0, você conta, aí são 14 posições. Perfeito. Então você pode brincar de fazer um laço que vá de 0 até menor que o tamanho. Qual que é o inteiro menor que 14? 13. E aí você fala assim, bom, como que eu posso descobrir qual que é o tamanho de uma string? Vamos na documentação. Então vamos rodar lá na documentação.
Na documentação, você vai descobrir que tem um negócio chamado length. Então, aqui, ó, comprimento. Retorna o comprimento da string, o tamanho da string. E ele retorna um valor numérico int. É isso. Então, esse cara daqui vai ser interessante para a gente. Eu vou fazer, então, essas impressões. Vou deixar isso aqui como comentário e eu vou colocar aqui. System.out.println. Qual que é o tamanho do texto? E aí, a gente vai imprimir aqui o tamanho do texto. Vou até imprimir na linha de baixo, né? O tamanho e aí eu quero imprimir o tamanho. Como que eu vou pegar o tamanho, né? O tamanho é uma função que eu vou aplicar na string. Ele não tem parâmetros de entrada, então é só um abre e fecha parênteses. O char eu preciso dizer um número inteiro. Esse cara eu não preciso, é só chegar e usar ele e acabou. Então eu vou falar o meu texto, minha variável string se chama texto, né? Então eu vou pegar esse cara daqui, texto, ponto, e aí agora eu chamo a minha função. Bem, tá lá. Chamei a função que indica qual que é o tamanho da minha variável string, qual que é o tamanho do meu texto. E vamos ver agora. Compilou, rodou, vou maximizar para a gente ver. Eu vou colocar agora aqui qualquer coisa. Enter. Qual o tamanho do texto? 14. Exatamente isso que a gente viu, que o tamanho do texto era 14. A gente contou na mão e agora a gente confirmou que o length realmente traz 14. Bom, e se eu quiser confirmar se esse tal de charret funciona mesmo, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui um system.out.println e aí eu quero imprimir uma informação, falando aqui, o primeiro caractere do texto e aí eu vou imprimir qual que é o primeiro caractere do texto. E qual que é o primeiro caractere do texto? Vou quebrar a linha aqui só para poder continuar. Eu vou pegar o meu texto, ponto, e aí qual que é a função mesmo que retorna o caractere em uma posição? A gente viu aqui que era mais para cima, o char at. Então é essa daqui. E eu tenho que passar um número para ele. Então aqui, char at. E aí, entre parênteses, eu tenho que passar aqui um número. Eu vou passar o 0, que é a primeira posição. Se eu digitar esse texto daqui, ele tem que me retornar na posição 0 a letra Q maiúsculo. Então, vamos ver se ele retorna a letra Q maiúsculo. Compila. Texto ponto... O que eu esqueci? Char at. Aí, Não é chat, né? É char at. Toda vez é isso. Toda vez eu escrevo chat, é incrível. Rodando qualquer coisa. Enter. Continua com o tamanho 14, não digitei nada errado. A letra que está na posição de índice 0 é o Q maiúsculo. Está aqui, o Q maiúsculo. Que legal! E aí eu falo assim, beleza, agora já sei como fazer esse bagulho aí do tar do primeiro, eu vou fazer do último, né? Então eu vou lá, agora o último, vamos fazer, o último caractere do texto e aí como que eu pego o último? Bem, a gente já viu, né? A gente pode pegar aqui, ó, o texto.length, então vou pegar aqui, ó, texto.length, beleza! Última posição, compilei, rodou, e aí a gente vai maximizar para todo mundo poder enxergar. Eu escrevo lá qualquer coisa,
escrevo lá qualquer coisa, dou Enter. E aí a gente tem uma exceção. Por que eu tenho uma exceção? Porque eu tentei pegar a 14ª posição da string. E aí ele vai dar uma exceção para a gente chamada string index out of bounds exception, né? Essa exception, essa exceção se chama string index out of bounds. Então eu estou fazendo acesso a uma posição fora dos limites da minha string. Então, fazendo acesso a uma posição fora dos limites da minha string. E qual que é, né? Qual que foi o valor fora do meu range, da minha faixa de valores? Foi o valor 14. Espera aí. Faz sentido, porque o último é 13. Eu estou tentando acessar depois dele. Puxa, não pode. Eu não posso pegar o 14, eu tenho que pegar o 13. Como que eu faço para corrigir isso? Menos 1. Então, tiro 1, né? Eu vou com 1 antes. Compilou esse cara daqui, rodou. Deixa eu só fechar que eu acho que eu deixei aberto, né? Deixei aberto. Vamos lá, maximizando, olha lá. Qualquer coisa. Enter. Agora, olha lá, ele tem realmente tamanho 14. O Q foi a primeira letra e o A maiúsculo foi a última letra. Então, quer dizer que eu consigo pegar todas as letras, né, no meio? Consegue. Caramba, então eu consigo pegar todas as letras entre? Consigo pegar sim. Então eu consigo pegar qualquer letra nessa faixa. Obviamente aqui foi esse texto, mas e se eu tivesse rodado e colocado qualquer outro texto? Então eu coloquei aqui qualquer outro texto para testar. Esse cara aí tem 32 caracteres, o primeiro é a letra Q minúscula e a última letra é a letra R. Ele pegou a primeira, tamanho -1, é a última, tá lá, letra R. E a gente consegue ter esse tipo de informação. Então, agora que você já entendeu como que eu vou passar pela minha string, eu acho que ficou fácil, né? Se eu quisesse imprimir caractere a caractere, né? Imprimir cada letra em uma linha, né? System.out.println imprimindo cada letra em uma linha. É isso que eu quero fazer agora. Como que eu vou fazer isso daí? Bom, eu preciso varrer a minha string, né? Passar por todos os caracteres. Como que eu passo por todos os caracteres da minha string se eu não sei o tamanho dela? O tamanho dela depende do que o usuário digitar. Length? Exato. Então, olha lá. A gente vai fazer o nosso for. Vou fazer aqui int i começando. Qual que é a primeira posição? Sempre começa no 0. 0. E menor, porque não pode ser menor igual, que a gente já viu, né? Isso aqui é menor que length, né? Então, por isso do -1. Então, eu não posso fazer aqui menor igual. Eu tenho que tirar o igual. E aí eu coloco lá texto, ponto, seu comprimento, seu tamanho, length. Isso aqui é uma função que abre e fecha parênteses, né? Então, agora sim. E aí, agora eu vou incrementar de 1 em 1, contando de 1 em 1. Então, ele vai pegar a posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu vou, se eu digitar aqui qualquer coisa, né? Literalmente qualquer coisa está sendo escrito, ele vai ter que ir do índice 0 até o índice 13. É esse daí o objetivo. Logo, eu posso fazer aqui um system.out.println, porque eu quero um por linha. E aí, o que eu vou imprimir aqui? Bem, eu quero pegar o texto e imprimir, só para ficar mais fácil a visualização, um char na posição, só que qual que é essa posição? Ora ela é 0, ora ela é 1, ora ela é 2. Quem que está fazendo essa mudança de valor? O i. Então, eu consigo fazer isso daqui. Vai lá da posição 0 até
menor que a última posição, até a penúltima posição, eu vou imprimindo caractere por caractere. Vamos ver agora aqui, compilando, rodando, vou maximizar, vou escrever aqui banana, e olha aqui que bonitinho, banana tem 6 caracteres, o primeiro é B maiúsculo, o último é A minúsculo, imprimindo uma letra em cada linha, B, A, N, A, N, A. Ó, a gente conseguiu. Bom, se eu consigo acessar cada uma das letras, eu consigo verificar quais são igual a A. Sim, então eu vou colocar aqui uma variável para contar. Int contador começando em 0. Beleza, coloquei lá um contador começando em 0. Legal, estou com o contador começando em 0. E agora eu vou fazer um teste. Ele está imprimindo letra por letra, eu vou testar esse cara daqui. If alguma coisa, e aí, se for igual a alguma coisa, eu vou fazer aqui, contador, mais, estou incrementando meu contador. E aí, o que eu quero testar? Bom, eu quero testar se a letra, então, texto.char at na posição de i, texto.char at na posição de i, 0, 1, 2, 3, até menor que o tamanho. Eu quero testar se isso daqui é igual a A. E aí eu testei se é igual a Azinho. Beleza, eu estou testando se é igual a minúsculo. É um teste válido? Sim. Porque aqui eu posso usar igual? Pode. Por quê? Porque eu estou comparando char. Char pode ser comparado com igual. String não pode ser comparado com igual. String tem que ser comparado com equals. Aqui, esse cara daqui, o texto é uma string, mas o método char at, ele devolve para a gente um char. Então, esse char pode ser comparado com igual com outro char. Se ambos forem idênticos, iguais, eu vou chamar aqui contador mais, vou fazer um incremento. E aí eu posso dizer quantas vezes a letra A apareceu. Pô, legal, vou falar aqui, ó. System.out.println. O texto tem quantos As, né? Quantos? Aí você quer colocar assim, A. E aí você fala assim, será que isso aqui vai dar? Vamos compilar. Ó. Na hora que você compila aqui, ele deixou bonitinho. Então, se você colocar apóstrofo, funciona. Se você colocar aspas, né, não vai funcionar. E aí, na hora que você compilar esse cara, dá ruim. Aí você tem que colocar aquele caractere de escape antes, a contrabarra. Contrabarra antes do primeiro, contrabarra antes do segundo. Compilou, esse cara daqui funciona também. Então, isso daqui é o caractere aspas dentro de uma string, beleza? Contrabarra aspas. Só para lembrar isso daí, é um caractere de escape que a gente está utilizando para fazer a impressão do A. Então, vou deixar isso aqui só para a gente ter essa referência, né? O texto tem quantos As, né? Vou fazer aqui, interrogação. E aí eu vou imprimir aqui contador, para a gente ver. Vou imprimir o meu contador. E aí, beleza, compilou, rodou, maximizei a tela. E agora vamos lá. Vou escrever aqui banana. E aí, beleza. A banana tem 6 letras. A primeira é o B, a última é o A. Banana. O texto tem quantos As? 3. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Perfeito. Funcionou. Mais ou menos. Vamos fazer mais testes para a gente ver. Então, aqui, se você for olhar, ó, a gente vai chegar lá e fazer assim, ó, banana. Coloquei o último A maiúsculo e o primeiro B maiúsculo. Continua tendo 6 caracteres. O primeiro Bzão, o último Azão. Então, banana. E ele contou quantos Azinhos? 2. Ele contou 2. Por quê? Porque a gente está comparando com Azinho. Por conta disso. E aí, essa comparação nos gera um problema.
temos algumas formas de solucionar isso daqui. Uma forma é você comparou se é igual a Azinho, compara também se é igual a Azão, né? Só que eu não posso comparar com E, porque ele não pode ser A maiúsculo e A minúsculo ao mesmo tempo. Ou ele é A maiúsculo, ou ele é A minúsculo. Então a comparação é com ou barra vertical, pipe, e aí você coloca lá. Ou é igual a Azinho, ou é igual a Azão. E aí ele funciona bem. Então, compilando esse cara, rodando esse cara agora. Olha lá que bonitinho. Você pode colocar banana. E aí ele conta 3. Mesmo com esse A maiúsculo aqui, ele contou 3 letras A. Então, funcionou. É uma forma. Tem mais formas? Tem. Tem muitas outras formas possíveis, né? Tem uma possível conversão que a gente pode dar uma olhada aqui. Vamos mais para baixo, depois length. A gente tem aqui ó, um to lowercase. Converte todos os caracteres de uma string para minúsculo usando as regras do local padrão, né? Do local padrão. E você tem, se você tem to lowercase, você tem um to uppercase. Converte todas as strings, todos os caracteres da string em maiúsculo, usando as regras da sua localização padrão, do seu código de página, né? Se é português, inglês, então cedilha minúsculo, cedilha maiúsculo, caracteres acentuados, ele também vai fazer, se for em português, se for em outra língua, ele também vai tentar identificar quando muda lá, ele vai verificar o caractere que representa o maiúsculo da língua. Então, to uppercase e o to lowercase. Você pode fazer uso desse cara. Esse cara, ele devolve para você uma string. Olha lá, ele devolve para você uma string. Então, esse ato de devolver uma string, ele devolve uma string para você, você pode se aproveitar disso. Vou dar um arquivo salvar como, só para ficar isso aqui para vocês, né? Versão 2, uma outra solução. Mesma coisa, só que a gente vai mudar aqui a forma de comparação para contagem de As maiúsculos e minúsculos. Você pode pegar esse texto daqui e converter esse texto para minúsculo ou para maiúsculo. Por exemplo, eu posso pegar esse texto, ponto, to, vou converter tudo para minúsculo. Lower case. É uma função. Essa função devolve uma string para você. Então, se você olhar aqui o to lowercase, então to lowercase te devolve uma string. Sendo uma string, eu posso colocar um pontinho e usar novamente o método da string. Ponto char@. E aí eu comparo tudo bonitinho aqui novamente. Então, essa forma, ele vai fazer a comparação do minúsculo do texto pegando o caractere e ele vai comparar se é igual a A. Eu não estou modificando. O to lowercase, ele devolve a string para você, uma cópia da string em minúsculo. O to uppercase devolve uma cópia da string tudo em maiúsculo. Ele não modifica a variável. Então, aqui o texto não foi convertido, ele não está, ele continua original, sem modificações nenhuma. Só para provar para vocês que ele continua, eu vou colocar aqui a impressão. System, ponto, out, ponto, print, ln, e eu vou imprimir aqui, ó, o texto que a gente está usando, que é texto. Tá lá. Ele tem que estar exatamente igual. Se eu colocar letras minúsculas, não pode aparecer tudo em minúsculo. Tem que aparecer maiúsculos e minúsculos, igualzinho à entrada. Vamos ver, então, se essa brincadeira aqui funciona. Compilou, rodou, vamos ampliar. Agora eu vou colocar lá, banana. Da mesma forma, B maiúsculo e o último A maiúsculo. Então, ele continua contando 6 caracteres,
Primeiro é o Bzão, o último é o Azão, então banana, B maiúsculo, A maiúsculo, primeiro e último, certo? Imprimindo cada um por linha, banana e o Azão, contou 3 As, funcionou aquela outra técnica, e o texto original está lá, ele não modificou. Então, o to uppercase e o to lowercase devolvem uma cópia ou em maiúsculo ou em minúsculo da tua string, mas não modifica a variável. A variável, ela não tem modificação. Por quê? Porque strings são imutáveis. E aí a gente pode discutir isso daí com mais carinho e mais fervor nas próximas aulas. Mas string é imutável, guarda essa lógica daí que é muito importante. Não dá para alterar alguma coisa da string. Eu não posso ir lá mudar uma letrinha da string. Ela é imutável, não dá para mudar. Então, isso daí é uma coisa importante. Essa ideia daqui é interessante, ó. Eu converti o meu texto, né? Fiz uma cópia do meu texto, deixando tudo em minúsculo. Então, fiz uma cópia, deixando tudo isso aqui em minúsculo. Ele gerou para você uma string. Pô, se é uma string, eu posso aplicar uma função da string, um método da string. A gente aplicou um método chamado char@at sobre esse resultado. Esse resultado aqui, então, pode sim ter um char@at. Eu poderia, por exemplo, fazer isso daqui, né, só para a gente ver. Converter isso aqui para minúsculo, eu poderia fazer isso daqui? A resposta é não. E por que é não a resposta? Porque texto.char@at te devolve um char. O char não tem uma função, um método chamado toLowerCase. E aí, se você compilar esse cara aqui, você vai obter um erro. Por quê? Ele vai falar lá que char não pode ser feito a conversão para alguma coisa, porque ele não é um tipo referência, ele é um tipo primitivo. Então, não tem essa característica nele. Isso daqui não rola. Então, eu tenho que converter a minha string para maiúsculo ou minúsculo e depois pegar o caractere que eu quero. Aí sim, funciona. Então, essa daqui é uma dica importante. Esse negócio não funciona. Tem que seguir a regra. Nesse caso daqui, seguindo a ordem de conversão das coisas, fica tudo fácil. Só tem que lembrar aí das características. Aproveitando, vamos falar. A string você viu tanto de função. A gente viu o char@at, a gente viu o length, a gente viu o to uppercase e o to lowercase. A gente viu apenas 4 funções. Nossa, eu preciso conhecer todas. É legal conhecer, saber que tem aquilo dali para facilitar a tua vida, mas você não precisa lembrar. Se você vai fazer alguma coisa, vai lá e consulta a documentação. A documentação padrão é em inglês. Pô, não leio inglês, cara. Para mim, inglês é muito difícil. Usa um Google Translator da vida e um tradutor de sua preferência. Traduz essa página aí para o português e dá uma lidinha, dá uma pesquisada. Vai te ajudar muito. Não é necessário decorar. Acaba que algumas funções a gente, né, incorpora. O length para saber o tamanho, to uppercase, to lowercase. Você tem também. Depois a gente vai trabalhar, a gente usou muito aqui o char@at, né? Depois tem algumas outras partes de, por exemplo, uma substring para pegar uma parte do texto. Eu acho que são legais. O contains também é bacana. O equals ignore case. Você acaba pegando algumas, mas putz, eu não sei todas. Não adianta que eu não sei, não vou guardar e não quero guardar todas. Eu prefiro, na hora que eu tiver uma demanda, uma necessidade, eu vou lá e dou uma pesquisada, dou uma procurada na documentação da string. Aí eu dou uma olhadinha. Lê, gasta ali um tempinho lendo, você pode economizar várias linhas de código, porque ao invés de você fazer na mão, pode ter alguma coisa que faça para você automaticamente. Então, bem bacana essa possibilidade. Tá aí a dica da resolução do exercício. Só para deixar claro, o objetivo dessa aula não é terminar a lista. Não é meu foco, não é o objetivo. É sim ir explicando como que você vai poder proceder. Então, cada exercício é passo para uma próxima resolução. Então, o próximo exercício será escrever um programa que calcule e escreva a quantidade de vezes que um caractere fornecido pelo usuário aparece em uma frase. Agora,
não é mais o caractere A, é um caractere que o usuário forneceu. Então, você vai ter a entrada do texto e você vai ter lá a letra que você quer ver quantas vezes ocorre. Só que aí, como que você vai contar? Você não pode fazer comparação, né, com strings. Você não pode fazer desse jeito. Então, talvez você tenha que converter esse caractere daí para char. E aí, como que você converte esse caractere para char? A gente já viu hoje, usa o char at, você converte essa letra que for digitada para um char, uma string para um char, e aí você faz exatamente o mesmo processo. Só que, ao invés de você pesquisar aqui por um char específico, você vai pesquisar pelo que você está fazendo a leitura lá, o que o usuário digitou, pela variável que o usuário informar. E aí você vai fazer essa comparação dessa forma daí. É isso que muda. Dúvidas? Perguntas?